como ordenar coluna no Listbox de A a Z. Observe, esse é o nosso formulário e ao clicar no nosso botão ordenar e filtrar, eu vou estar ordenando a coluna da descrição de A a Z. Cliquei na mesma, observe que ele ordenou exatamente conforme proposto. Observe que as palavras que iniciam com a letra A estão lá no topo. E por último, as palavras que começam com P, pois não tem nenhuma outra maior do que a mesma. Então é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje, a ordenar dados dentro do próprio Listbox de A a Z. Ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? São mais de 600 vídeos aqui no YouTube. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Então, para que eu disponibilize esse arquivo, eu vou botar uma meta aí de 30 likes nesse vídeo. Então, quando alcançarmos a nossa meta de 30 likes, eu vou estar disponibilizando o arquivo aí no comentário fixado. Então, como é que a gente aprende aqui a fazer essa macro do zero? Primeiramente, vamos pressionar Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. Então, pressionado Alt mais F11, eu cheguei à nossa janela do Visual Basic Editor, nosso famoso VBE. Vou clicar em Exibir, Project Explorer. Então, duplo clique aqui no nosso formulário, o FM Listbox, e vou dar um duplo clique aqui no nosso botão. Observe que ele é o BTN Ordenar Clique, ou seja, estou dentro do evento clique do meu botão. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui, obviamente, é declarar algumas variáveis. Então, vou declarar algumas aqui, conforme a necessidade, a gente vai declarando outras. Então, para eu declarar a variável, eu coloco o nosso DIN e chamo a nossa variável. Vou chamá-la aqui, por exemplo, de item atual. Se eu não souber a sua classificação, eu não preciso classificá-lo. O próprio VBA vai estar classificando da maneira que ele entender, da maneira correta. No meu caso aqui, eu vou declará-la do tipo integer, pois, como eu sei que se encaixa nessa classificação, eu vou estar dando essa classificação a mesma. A minha segunda variável, vou chamá-la de item final. E vou dizer que ela também é do tipo integer. Uma próxima variável, vou chamá-la de temporária. E não vou classificá-la. Observe que vai funcionar o nosso código da mesma forma. Uma próxima variável que eu vou estar declarando vai ser uma variável chamada item posterior. E vou dizer que ela também vai ser do tipo integer. E uma última variável, na realidade vamos fazer da seguinte forma. Caso apareça mais alguma variável, a gente a declara. Então a primeira coisa que eu preciso saber aqui é passar alguns parâmetros. Primeiramente, a minha variável item final, ela vai assumir um valor. Qual valor ela vai estar assumindo? Ela vai estar assumindo o que eu botar no meu mi. Ponto. O nome do nosso listbox chama listbox1. Eu ainda não renomeei, tá com o nome padrão. Então, meu listbox1 ponto listcount, ou seja, eu vou estar fazendo a contagem dos itens do meu listbox. Menos 1. Por que menos 1? Porque lembre-se que a primeira linha do listbox começa em 0. Ou seja, ao fazer a contagem dos itens, ele vai contar como se a primeira linha partisse de 1 e daria um erro no final do nosso código. Então, eu subtraio um valor para que não ocorra esse erro no final do nosso código, beleza? Então, eu faço a contagem dos itens e subtraio por menos 1. Então, a nossa variável item final, como o próprio nome já sugere, será o meu valor final, ou seja, a minha última palavra dentro da minha ordenação. E ela vai assumir nesse momento a contagem dos meus itens do listbox. Então, eu vou colocar aqui as nossas estruturas, os nossos textos e eu vou encaixando o nosso código em cada um. Não se preocupe, tudo isso daqui é apenas comentários. Então vamos lá, ó. Eu preciso fazer uma verificação linha a linha de todos os itens. Então para isso eu vou utilizar a estrutura for, que quer dizer para o quê? Para a nossa variável item atual, ou seja, a nossa palavra atual que estiver lá dentro da nossa listagem, ela vai partir de 0. Por que de 0? Porque a primeira linha do listbox parte do valor 0. Então, nada mais é do que a minha primeira linha do listbox vai ser a minha item atual, ou seja, a minha primeira palavra. Então, vai partir de 0 e vai até o que? Esse to, quer dizer, vai até o meu item final, ou seja, vai até a minha última palavra. E vou estar novamente subtraindo 1, porque se eu não subtrair, obviamente vai dar um erro na contagem das minhas linhas. Então, vai até o meu item final menos 1.
E aí o que eu faço? Para cada item do list box, será verificado todos os itens novamente. Por quê? Porque obviamente eu vou estar ordenando de A a Z e eu tenho que verificar uma palavra com a outra. E verificando um a um e sempre verificando a próxima, se ela não é maior ou menor do que uma outra palavra, na ordem de classificação. Pois se eu verificar só a primeira, pode ser que a segunda ou a terceira seja inferior na listagem comparado com a primeira. Então eu vou verificar uma palavra comparado com as outras e depois vou verificar a segunda palavra na listagem comparado com as demais, a terceira com as demais e por aí vai. Então para isso, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, for, aqui nesse próximo texto, for, abaixo do nosso próximo comentário, for, que quer dizer para o quê? O meu item posterior, ou seja, a minha próxima palavra, foi igual ao meu item atual, que é a minha palavra atual, mais um. Por que mais um? Para que eu possa passar para uma próxima palavra. E vai até o quê? Vai até o meu item final, ou seja, vai verificar até a minha última palavra novamente. Feito isso, o que eu faço agora? Agora, basicamente, eu vou verificar se o item atual ele é maior do que o seu sucessor, ou seja, se o item atual ele é maior do que o próximo item, ou seja, a palavra atual, se ela é maior na classificação do que a próxima palavra. Então, abaixo desse próximo comentário, a gente vai fazer um if. Que quer dizer se. Se o quê? Se no meu mi.listbox1, que é o nosso objeto, meu listbox, .list, ou seja, dentro da minha listagem, observe que nesse momento eu não vou estar colocando colunas, é apenas as linhas. Por quê? Porque, obviamente, eu quero que você primeiramente entenda como ordenar uma coluna do listbox. Aprendido isso, você vai aprender a ordenar as demais. Então, coloca a nossa variável item atual. Feito isso, o que eu faço agora? Verifico se ela é maior do que. Se ela é maior do que o meu mi.listbox, novamente, o que? .list, ou seja, o que estiver listado, onde? No meu item posterior. Feito isso, fecho o meu parênteses e coloco o nosso tem. Ou seja, eu estou verificando se o meu item atual, se na classificação ele é maior do que o meu item posterior. Ou seja, digamos, uma palavra que começa com A, eu estou verificando se ela é maior do que a palavra com B. Um exemplo. Então o que? Passa o valor do listbox para uma variável e assim troca os valores do listbox. Ou seja, passa o valor para a nossa variável temporária e ela vai mudar essa palavra dentro da classificação de posição. Então, como é que ela faz isso? Vou chamar a nossa variável temporária e a nossa variável temporária vai assumir qual valor? Vai assumir o que estiver após o meu sinal de igualdade. Vou colocar novamente aqui nosso mi só para facilitar a nossa distração. O nosso listbox1 .list, ou seja, o que estiver listado onde? No nosso item posterior. E fecho o meu parênteses. Ou seja, a nossa variável temporária vai estar assumindo o que estiver no nosso item posterior, ou seja, na nossa palavra posterior. Caso essa condição seja verdadeira, o meu item atual seja maior que o nosso item posterior, a nossa variável temporária vai assumir o que estiver no meu item posterior. Entendido isso, vou colocar novamente o nosso mi para facilitar aqui a nossa distração, o nosso listbox1 .list, ou seja, o que estiver listado nele, no meu item posterior, vou fazer o que com o mesmo? Eu vou estar dizendo que ele vai ser igual a quê? Ao meu próprio mi.listbox1 .list, abro o meu parênteses, item atual, ou seja, o nosso item posterior, ou seja, a nossa palavra posterior vai ser igual ao nosso item atual. E o que mais? E o meu mi.listbox1 .list, ou seja, o que estiver listado no nosso listbox1, no meu item atual, vai ser o que? Vai ser igual à nossa variável temporária.
coloco o nosso end-if para fechar a nossa estrutura if. E vamos fechar a nossa estrutura com o nosso next e o nosso segundo next, já que fizemos dois for. Lembrando que não é obrigado eu colocar a variável sucessiva do nosso next, mas vamos colocar aqui só por questões didáticas. O nosso item posterior, vamos digitar aqui de forma correta, o nosso item posterior, e vamos debugar esse código só para que você entenda o funcionamento do mesmo. E a nossa variável item atual. Então está pronto a nossa estrutura. Parece um pouco complexa, mas debugando você vai entender. Vamos lá, primeiramente vamos fazer sem debugar o código. Creio eu que está tudo correto e vamos fazer um teste. Nesse momento, eu não informei em qual coluna eu quero estar ordenando. Então, por padrão, como eu não informei a coluna, ele vai estar ordenando a primeira coluna. Se você reparar, ó, nesse momento, todas as minhas colunas já estão... A minha coluna 1, que vai ser a minha coluna padrão, ela já está ordenada, ó, de 0 a 11. Ou seja, você não vai perceber a diferença. Se eu clicar nela, ó, observe que, basicamente, você não percebeu diferença. Por quê? Porque, obviamente, a nossa coluna primeira, já está ordenada de 1 a 12, perdão, de 1 a 11. Porém, se eu informar uma outra coluna, que é o que eu vou estar fazendo agora, observe, ó, se eu quiser mudar a coluna, é muito simples, ó. Se eu vim aqui, ó, aqui eu estou informando o meu item atual, nada mais é do que a linha. Porém, eu não informei a coluna. Então, se eu botar aqui vírgula, ó, pival, column, ou seja, qual coluna? Bom, qual é a coluna que eu quero estar ordenando? Lembrando que a primeira coluna do listbox é a coluna 0, a segunda é a coluna 1, a terceira é a coluna 2, a terceira a coluna 4. Então, por aí vai. Então, vamos só verificar uma coisa, ó. Antes de colocar essa vírgula, vamos só verificar aqui em qual coluna aparece a minha descrição, ó. A primeira coluna é a coluna 0, que é o meu ID. A segunda coluna, que é o usuário, é a coluna 1. A terceira coluna aqui do listbox, que aparece o meu item, é a minha segunda coluna via código, já que a primeira é a 0, a segunda é a 1, a terceira é a 2, e a minha descrição nada mais é do que a quarta coluna que eu estou visualizando aqui, mas via código ela é a terceira coluna. Então, sabendo disso, eu quero ordenar a terceira coluna do listbox, via código. Então, sabendo disso, eu coloco aqui, ó, vírgula 3. Então, eu vou estar ordenando a minha quarta coluna que eu vejo lá fisicamente. Porém, via código, ela é a terceira, por quê? Porque a minha primeira coluna, a sua contagem começa em 0. Então, sabendo disso, em todos esses critérios, eu coloco 3, ó. Então, eu vou colocar vírgula, observe que ele me pede sempre, ó, pival, column, ou seja, está me pedindo qual a coluna, ó, coluna 3, e aqui eu coloco vírgula 3, ou seja, coluna 3. Aqui por último, coluna 3, e agora sim, ó, se eu executar o nosso comando, repare, ó, vou clicar no nosso botão ordenar e filtrar, e observe que ele ordenou a coluna descrição, ó. Por que ordenou essa coluna? Porque eu informei a coluna 3. Se eu tivesse informado, por exemplo, ó, se eu quisesse ordenar a minha terceira coluna no listbox, então a minha terceira coluna no listbox, o número dela é 2, porque sua primeira coluna começa a sua contagem em 0. Então eu coloco um 2 onde tivesse 3, ó. E observe o que vai acontecer. Vou executar aqui novamente. Vou clicar no nosso botão e observe que ele ordenou agora a coluna item, ó. Então, para que você entenda uma coisa, ó. Vamos aqui em Visual Basic, vou só desfazer. Aqui vamos comparar. Vou colocar o ponto de interrupção e vamos debugar o código, ó. Vou colocar um ponto de interrupção aqui nesse momento. Caso você não saiba, basta clicar aqui do lado do código. Cliquei e ele coloca esse pontinho vermelho. Então, eu vou debugar linha a linha. Ao clicar no botão ordenar e filtrar, observe que ele chamou a janela do VBE. Vamos colocar a nossa janela aqui do form do lado e a janela do VBE do outro. Vou pressionar a tecla F8 para debugar o nosso código, ó. O item atual, observe que o item atual nesse momento, aqui acima, recebe o valor de 10. Por que o valor de 10? Ó? Se vocês repararem, eu tenho 11 registros dentro do nosso listbox. Porém, lembre-se que eu estou subtraindo 1. Ó. Então, o meu item final está assumindo o valor de 10. Então, o meu item atual nesse momento é 0. Observe. E o meu item final é 10. Porque 10 menos 1, 11 menos 1 vai dar 10. Então, eu vou pressionar aqui a tecla F8. E observe que o meu item atual é 0. O meu item final é 10, ou seja, vai de 0 a 10, que seriam os meus 11 registros dentro desse listbox. Então, ó, o meu item posterior nesse momento é 0. O meu item atual é 0. 0 mais 1, obviamente, vai dar 1. E vai até o meu item final, que é 10, ou seja, vai de 1 a 10. Vou pressionar o F8 novamente, ó. Observe que o meu item posterior é 1, pois ele assumiu o item atual.
mais 1. Ou seja, nesse momento o meu item posterior é o próximo valor, ou seja, vai ser a próxima linha, que vai ser a linha de número 1. Lembrando que a primeira linha é a linha 0. Então o meu item atual é 0 na minha coluna 3, ó. E eu vou verificar a palavra que está na coluna 3, vou verificar se ela é maior dentro da sua classificação relacionado com o item posterior. Ou seja, ó, o meu item atual é 0 e eu vou verificar se a palavra que está na minha linha 0, que é o meu item atual, se ela é maior do que o meu item posterior. Ou seja, a palavra que está na minha segunda linha do list box, já que a sua segunda linha seria a minha linha de número 1. Então eu estou verificando, ó. Se caso ela seja maior, ó, papel branco é maior do que alumínio, vamos ver o que acontece, ó. Se ele for, ele vai entrar dentro dessa estrutura end if, senão ele vai avançar para o nosso next, ó. Repare, vou pressionar o F8, ele é. O meu item atual é maior do que o meu item posterior. Por quê? Porque papel está acima na classificação de alumínio, ou seja, a sua letra P ela é maior do que a letra A dentro da classificação de A a Z. Ou seja, ela estaria aqui na ordem decrescente nesse momento. Então, como ela entrou dentro dessa posição, vamos ver o que acontece. Ó. Vou pressionar a tecla F8. Repare aqui se vai ter alguma mudança dentro do nosso list box. Possivelmente vamos visualizar. Vou pressionar F8. Repare que nesse momento a nossa variável temporária tem o nome de alumínio. O meu item posterior é 1. Vou pressionar F8 novamente. Observe ó, que trocou aqui a palavra. Ó, papel branco nesse momento. Ó. E vou pressionar F8 novamente. Ó. Trocou o alumínio agora. Não sei se você reparou. Alumínio subiu. Ficou acima de papel branco, porque ele trocou de posição com a mesma. Ó. Vou pressionar F8, F8. Vamos debugar mais uma vez, só para que você entenda. Ó. F8, F8. Entrei dentro do meu if. Observe. Vou pressionando F8. Enquanto ele não encontrar uma palavra acima, ele não vai mudando os valores. Ó. Repare porque ele está comparando alumínio agora com todas as palavras. Ou seja, não tem nenhuma palavra aqui que esteja acima de alumínio, a não ser ela própria. Ó. Quando ela chegar aqui na outra palavra alumínio, ele vai reposicionar essa palavra alumínio, que eu estou visualizando aqui, para a segunda palavra. Ó. Vamos colocar aqui novamente, ó. Vou pressionar o F8. Agora sim ele encontrou ó, alumínio. Vou pressionar F8. Subiu. Vai subir a palavra alumínio. Repare que a palavra ferro está em segundo lugar nesse momento. Ficou acima de papel branco. E vou pressionando F8. Ou seja, agora sim ele encontrou o alumínio. Ó. Já colocou lá na segunda palavra. Entendeu o comando? Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei. É muito importante que você comente o vídeo. Ajude o nosso canal a crescer. Então, gostou do vídeo? Comenta aí. Quando atingirmos a marca de 30 likes, eu disponibilizo o arquivo para download. Ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Aguardo você para um próximo vídeo.